que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Boa noite, irmãos. Fico feliz em vê-los nesta noite. Esse culto no Dia dos Pais é especial porque veio do nosso coração a realização desse culto de adoração a Deus no Ministério de Pais, que todas as quartas-feiras, às 18 horas, oram pelos filhos. Todas as quartas, às 18 horas, nós viemos aqui à igreja, numa sala, e nós oramos pelos nossos filhos e pelos filhos de toda a igreja. Então vocês vão ver que estarão cantando, lendo, orando, sempre vai ser família, pai tocando, filho cantando, vice-versa. Todas as apresentações, todo o louvor, toda a gratidão que temos vai ser através de famílias, de filhos junto com os pais. Essa é a nossa intenção. Sinta-se abraçados por todos nós, em nome de todos aqueles homens pais que participam às quartas-feiras. E se você sentir no seu coração o desejo de engrossar a fileira, de estar junto conosco, orando pelos seus filhos e pelos filhos da nossa igreja, esteja à vontade. Toda quarta-feira, às 18 horas. Deus abençoe a todos e que Deus fale ao seu coração, que com certeza Ele está no nosso meio. Diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, a gente está com muito mais de 2 ou 3. Eu louvo a Deus por essa noite. Obrigado. Boa noite, irmãos. Que bom estarmos juntos na casa do Senhor.
neste culto tão especial, culto de pais e filhos, culto da família. Hoje é comemorado o Dia dos Pais. Eu gosto de dizer aos jovens noivos que o casamento não é no dia é só um ato. Casamento passa a ser todos os dias na vida de um casal. Por isso, quando há algum problema, eu digo, houve um dia em que deixaram de casar. Dia dos Pais não é, hoje é comemorado, é uma data que veio bem depois do Dia das Mães. Mas Dia dos Pais quer dizer aos filhos e a nós que temos pais, ou na saudade, não que o Dia dos Pais é sempre. É uma lembrança sempre, é uma memória no coração, é um abraço do pai no filho, é um bom dia carinhoso. E é também dos filhos olhar para os pais e dizer, pai, sabe que eu te amo. Pai, sabe que você é especial na minha vida. Então, seja este culto um culto de louvor a Deus, mas também que ele sirva para a palavra de Deus que o pastor vai trazer. Seja uma palavra de edificação. Mas como eu disse, o culto é de louvor a Deus. O Salmo 147, no seu primeiro versículo diz, louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem cantar louvores. Seja esse culto de louvor, de adoração, de louvar a Deus pela vida dos pais. Seja a experiência de cada um de nós. Nesta noite, termos uma reflexão que nos leve mais a interagir e nos tornarmos mais juntos, pais e filhos, irmãos e irmãs, filhos e mães, que essa comunidade que aqui está, seja uma comunidade em que a família está acima de tudo. E a igreja, irmãos, tenho certeza, ela se constitui de famílias unidas, de pais que amam filhos, filhos que amam os pais, filhos que amam as mães e mães que amam os filhos, e marido que ama a sua mulher e mulher que ama seu marido. Iniciemos esse culto tendo isto no nosso coração. Nosso irmão Paulo Roberto vai dar continuidade. Boa noite. Coube a nós ver o Salmo 150. Então, gostaria que os amigos de Deus ficassem em pé, e aqueles que não são, é a oportunidade de se tornar amigo de Deus, né? E eu vou ver o versículo 1 do Salmo 150. Eu gostaria que todos os pais estivessem vendo comigo os versículos ímpares, e os filhos, né, devem. Daí o Bruno fala que tem que fazer os filhos. Então vamos lá, pais. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento na obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai com saltairos e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos ver o sexto, todos pais e filhos e mães também. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia.
clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça, tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça, tua graça. Oremos, irmãos. Eterno Deus, aqui está a tua igreja curvada diante de ti, para te louvar, engrandecer o teu nome, agradecer na certeza que a tua graça nos basta. Mas estamos aqui, Senhor, para neste dia em que realizamos este culto de pais e filhos, em que comemoramos o Dia dos Pais, para te agradecer pela bênção dos pais que tu nos destes. Homens, alguns simples,
outros com uma formação acadêmica especial, outros com alguma riqueza maior, mas cada um, Senhor, nós te louvamos, não pela cultura, não pela riqueza material, mas te louvamos pela semente no coração que eles colocaram em nossos corações, para que estivéssemos reunidos no teu santuário, para te louvar e te engrandecer. Te louvamos, ó Deus, pela vida, pela paternidade que dás a nós, e rogamos que nos ajudes a caminhar de tal maneira que sejamos exemplos vivos aos nossos filhos. Que a tua graça, Senhor, nos acompanhe. Que a tua graça, ó Deus, inunde o nosso coração e que nós possamos a cada dia nos tornarmos melhores pais, melhores amigos de nossos filhos, melhores companheiros de nossas esposas. Ó Senhor, te louvamos pelo ministério que nos dás. Somos ministros dentro dos nossos lares, pois ali no lar inicia a primeira igreja, com o testemunho, não com a pregação viva, que é pastoral muitas vezes, mas com a pregação do testemunho de cada um de nós. Senhor Deus, abençoa-nos, e que possamos nós pais aprender de Ti, ó Deus, que és um Pai amoroso, que sabes perdoar, que sabes entender, que sabes por ter medida mostrar o melhor caminho. Dá-nos, ó Deus, a tua graça. Seja esse culto de adoração, de louvor a Ti, mas, sobretudo, um culto onde possamos ouvir a Tua palavra viva para o nosso coração. Abençoa-nos, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. E oramos em nome daquele que Tu enviaste para nos salvar, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra e a glória deste culto. Amém. Podeis sentar, irmãos. Muitas vezes nós não lembramos o que a gente sabe que acontece. Nós somos exemplos aos nossos filhos, nas coisas boas e ruins, naquilo que vemos, assistimos, naquilo que ouvimos. E essa música retrata um pouco disso. Eu não sabia que o Guilherme estava prestando atenção nela quando eu ouvia no carro. E de repente ele me pede: pai, coloca aquela música. E essa música fala que a gente vive num mundo cheio de aflições, tribulações, angústia, mas que, quando nós elevamos nossos olhos a Deus, Deus vem nos socorrer, e a esperança que está nele, a confiança nele, é superior a tudo isso que nós vivemos nesse mundo. Mundo cheio de aflições, problemas e tribulações, onde a angústia, dor e tristeza surgem para desanimar. Se o choro uma noite durar, bem cedo a alegria virá. Minha esperança e confiança está em Cristo, meu Senhor.
onde a angústia, dor e tristeza surgem para desanimar. Se o choro uma noite durar, bem cedo a alegria virá. Minha esperança e confiança está em Cristo, meu Senhor. Eleva os meus olhos e o meu clamor, pois em ti confio, meu Deus de amor. Eleva os meus olhos E o meu clamor, meu clamor, pois em ti confio, sem nenhum temor. Amém. Amém. A Isabela também canta no carro, viu, Júnior? Ela não quis cantar aqui, vocês viram no começo, né? Quem vê pensa que essa timidez toda. Mas no carro ela solta a goela. Demar de Campos fazendo história na nossa vida. Que bom. Gente boa, benção, pai. Feliz Dia dos Pais para você que está me assistindo aí. Te amo muito, viu? E para você que está aqui pela primeira vez, você que está nos visitando, a gente gostaria de reconhecer você. Muito bom receber gente na nossa casa. E a igreja também é a mesma coisa. A primeira vez que você está aqui, por favor, sem constrangimento, fique de pé no seu lugar. A gente tem uma lembrancinha para te dar da nossa igreja. Estou vendo, tem bastante visitantes hoje, os diáconos vão ter um pouco de trabalho aí. E você que está na nossa igreja mais próximo, estenda a sua mão, dê um abraço. São todos muito bem-vindos. Coisa boa. Graças a Deus. O Amor Comove. O pessoal do Amor Comove pode vir chegando aqui. Eu queria só destacar algumas programações importantes do nosso boletim. E uma em destaque é que a nossa SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, está completando 102 anos. E nessa sexta-feira haverá um culto em ação de graças, também o chá da amiga, e juntamente com a comemoração. Será na próxima sexta-feira, agora, dia 19, às 15 horas aqui na igreja. Se você quiser participar dessa festa, eu estendo aí o convite em nome da SAF para você. Será um tempo de ação de graças também. O reverendo Juarez, essa noite, está pregando na segunda igreja de Uberlândia. Já que ele falou, quando eu estava lá, que eu sou pregador de primeira, porque eu preguei na primeira 2 semanas atrás, ele não é de segunda, ele é de primeiríssima. E ele está pregando hoje na segunda igreja de Uberlândia. Oremos pela viagem do nosso pastor. Amor Comove tem um recado muito especial para você.
irmãos. Esse é um pouco quem já esteve nos 2 cultos matinais, já ouviu a gente falando. O Amor que Comove, ele atua em 3 áreas diferentes. Então, a gente faz abordagem de rua, a gente prepara o lanche, prepara o alimento e sai às ruas com um grupo de pessoas que estão aqui atrás. A gente faz a abordagem, aí a gente encaminha para casas terapêuticas quando eles querem sair da rua, querem sair dessa situação. Então, a gente também dá o acompanhamento durante todo o tempo de tratamento deles nas casas terapêuticas, e a gente faz a reinserção social. Então, a gente também tem casas de reinserção, onde eles podem procurar trabalho, onde eles montam currículo, vivem ali naquela casa e tentam se colocar novamente na sociedade. E para fazer tudo isso, a gente tem contado com a colaboração da igreja, a quem nós agradecemos, porque não nos tem faltado nada. O Senhor está à frente de tudo e Ele inspira as pessoas a nos ajudarem na hora em que às vezes a gente diz: e agora como é que nós vamos pagar aquela mensalidade daquele interno? Chega o dinheiro certinho e sobra. Então, o que a gente quer é agradecer as orações também, os recursos, o interesse, mas a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, a nossa oração é: Senhor, envia mais trabalhadores para a tua seara, em forma de presença de pessoas que possam vir. Às segundas-feiras a gente se reúne às 7h30 para sair, para fazer o lanche que a gente vai levar e para orar. Muitas vezes nós temos que encaminhar os internos, as pessoas que se interessam em sair da rua, e falta-nos carro e motorista. Isso é durante a semana. Aí a gente precisa de pessoas que dispusessem o seu carro e a sua direção no carro durante a semana, né? A gente tem aqui tantos aposentados que às vezes ficam em casa, poderiam estar nos ajudando nisso, né? Então, é isso que a gente veio fazer aqui. Veio agradecer, veio contar o que fazemos, que muita gente talvez não conhecesse esse trabalho, e também continuamos sempre a pedir. Obrigada. Boa noite, igreja. Vamos ler o livro de Efésios, capítulo 6. Convido os pais a lerem comigo os versículos ímpares. E os filhos lerem os pares comigo. Vamos lá. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora tenhamos um momento de oração silenciosa.
Senhor, eu te dou tudo que tenho, talentos e bens, são teus, Senhor, todos tens. Cada palavra que venho a dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser. Tudo, ó Cristo, pra ti. Tudo, ó Cristo, pra ti. Vamos ficar em pé, por favor. Este é um momento muito importante do culto também. É um momento de intercessão dos pais e filhos. A família é um projeto de Deus. Deus criou a família. Deus disse: não é bom que o homem vive só. Não que ele não consegue viver, né? Mas não é bom. Aí criou a mulher. E com a mulher veio os filhos. E os filhos, diz o Senhor, que é a herança dele. O meu filho Lucas é a herança de Deus na minha vida, juntamente com o Gustavo, que está lá em São Luís do Maranhão. Eu queria que, nesse momento, os pais, os filhos, se abraçassem, colocassem a mão no outro, sem constrangimento. Muitas vezes a gente falta de um pouco de aproximação, falta de toque. E Deus quer que nós nos amemos uns aos outros e mais família. Esse é um momento muito importante, não tenha constrangimento. E como eu disse que todas as quartas-feiras a gente ora, vem os pais orar pelos filhos, hoje à noite eu trouxe meu filho para orar por nós pais. Nós não ficamos por baixo não, né? Nós sabemos que os pais oram para os filhos. E a gente vem aqui para orar também para os filhos da igreja. Então eu vou orar pelos nossos filhos, filhos da igreja, a filhos que vêm à igreja, filhos que ainda não estão na igreja, porque Deus conhece o coração de cada um. Então fique abraçado com seu filho, com a sua filha, com os pais, esposa, que nós vamos orar primeiramente em favor dos nossos filhos, depois o meu filho Lucas orará em favor dos pais. Senhor meu Deus, é com muita alegria que nós estamos aqui, para louvar, bendizer, glorificar, exaltar o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória. Ó Pai, o Senhor que nos criou, o Senhor que colocou em nossas vidas esses filhos que são a herança do Senhor. E nós oramos ao Senhor de todo o nosso coração, para que nenhum se perca, ó Pai. Que Tuas mãos poderosas permaneçam sobre a vida dos nossos filhos. Que o Senhor esteja mostrando o caminho que eles devem andar. Que o Senhor esteja, ó Pai, livrando-os de todo mal. Que o Senhor lhes dê, ó Pai, vitórias sobre as provações, sobre as tentações, pois sabemos que esse mundo, onde jaz o maligno,
é um mundo de prazeres carnais, prazeres que não nos levam, ó Pai, a lugar nenhum, prazeres rápidos, prazeres, ó Pai, que não nos levam, ó Pai, à edificação. Ó Senhor, como é bom estar na Tua casa. Que cada filho, ó Pai, aqui presente, seja, ó Pai, nesse momento tocado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Para que o seu coração seja totalmente transformado através do Teu Espírito. Que o Teu Espírito mova esses corações, ó Pai, e que eles possam dar alegria a seus pais. Que eles possam, ó Pai, ser testemunha viva do Senhor, testemunha do Teu amor, da Tua graça, da Tua luz, da Tua alegria, onde quer que eles estiverem, ó Pai. Ó, aqueles que estudam sejam, ó Pai, uma bênção na escola, aqueles que trabalham sejam uma bênção no seu local de trabalho. Ó Pai, que os nossos filhos sejam uma bênção nas nossas casas, a começar em nossas casas. Ó Deus, sabemos que quando nós oramos, o Senhor ouve. E não somente ouve, mas o Senhor age. Ó Deus, como está contente o nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus. E que esses filhos, hoje aqui, possam voltar nesse local para louvar, engrandecer o nome santo e poderoso de Jesus, porque o Senhor, ó Pai, é a alegria do nosso coração. No Senhor está a alegria duradoura, do Senhor está a paz duradoura. O Senhor dá paz não igual a paz que o mundo dá, mas uma paz duradoura que alivia o nosso coração. E obrigado, Pai, porque o Senhor mandou Teu Filho Jesus e Ele foi preparar lugar para cada um de nós. E lá estaremos juntos ao Senhor. Ó, meu Pai, muito obrigado por estabelecer aqui na terra, desfrutando no Deus. Muito obrigado. Fique conosco em nome poderoso de Jesus. Amém. Senhor Deus, eu oro agora pelos pais dessa igreja, Pai. Que os pais, Senhor Deus, possam fazer a Tua vontade, Senhor. E sabemos que a Tua vontade, Pai, é viver e compartilhar a Tua verdade, Senhor, nos nossos lares. E que os pais, ó Pai, possam encarar seus deveres do cotidiano, Pai, a partir das Tuas verdades, Senhor. Que o dever de provisão, ó Pai, seja a provisão do alimento espiritual, Senhor. Que os pais possam ter a consciência do seu dever de fazer do seu lar, ó Pai, a primeira igreja. Um momento de culto, de adoração ao Senhor, a começar das suas casas, Senhor Deus. Porque a provisão do alimento material vem do Senhor, ó Pai. Sabemos, Senhor, que aos seus o Senhor dá enquanto dorme, Senhor Deus. Então, ó Pai, que os pais possam encarar a provisão, como o homem provedor da família, como a provisão do Teu amor, ó Pai. A provisão da Tua palavra no seio dos seus lares, Senhor. Que o dever, ó Pai, de segurança que os pais devem dar às suas famílias, Senhor, seja a segurança do Senhor, ó Pai. Que possa ensinar aos seus filhos e junto com as suas esposas, ó Pai, lembrar que a nossa proteção contra os inimigos aqui dessa terra, contra as potestades do ar, vem do Senhor, ó Pai. Porque sabemos, Senhor Deus, que se o Senhor não guardar a casa, Senhor Deus, em vão vigia os sentinelas, ó Pai. Que os pais, Senhor Deus, possam encarar o dever de ensinamento, de educação aos seus filhos, a partir das Tuas verdades, ó Pai. Que eles possam ensinar aos seus filhos, junto com as suas esposas, Senhor Deus, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, ó Pai amado. E que eles possam, ó Pai, lembrar que dar alegria à sua família, Senhor, é ensinar a Tua palavra. É ser o exemplo na vida da sua família, Senhor Deus. Porque a alegria está no coração daqueles que conhecem a Jesus, ó Pai amado. Abençoe a cada pai aqui presente, Senhor Deus. Que eles possam ser instrumentos de transformação de suas famílias, ó Pai. Que aqueles pais que não têm seus filhos na igreja, ó Pai, possam, de joelhos, a cada dia, Senhor Deus, orar pela sua segurança, pela Tua proteção, esperando, ó Pai, que o Senhor traz seus filhos aqui, Senhor Deus. Mas que, acima de tudo, eles possam ser exemplo na vida das suas famílias, ó Pai amado. Obrigado, Senhor Deus, especialmente pela minha família, pela vida do meu pai, Senhor Deus, que você possa continuar usando como Teu instrumento, assim como cada pai aqui presente, Senhor Deus, possa encontrar no Senhor
a manifestação de um dom, a manifestação de um propósito para contribuir com a tua missão aqui na terra, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por esse momento de oração e que todos juntos agora, Pai, possamos, uma só voz, orar de acordo com o Senhor do Senhor, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Já que estou aqui, microfone, eu queria apresentar esse pessoal que está aqui em cima, essa família que está aqui em cima. Olha, pai, mãe, nora, filha, filho. Olha, Gi, lá é o marido da Gi, baterista de primeira categoria. Bruno, no contrabaixo, irmão da Gi, namorada do Bruno, mãe da Gi, pai do Gi e tio da Gi. Família inteira, gente. É uma bênção. Em nome de Jesus. É todo mundo minha família, gente. Coisa linda. Pessoal, vamos ficar de pé. Vamos louvar esse Deus que é grande, soberano, mas como a gente acabou de orar, também é Pai. É um Pai de amor. Então vamos engrandecer o nome dele, vamos louvar o nome dele. Pode ir. Da alegria
recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu
pé, fiquem de pé. Quando a gente abre a palavra de Deus, a gente tem que ter esse sentimento de que a gente tem que estar um pouquinho mais alto para ouvir um pouquinho mais forte a palavra dele. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 128. Vamos lê-lo da seguinte forma. Eu vou ler com os pais os versículos ímpares e a Gabriela vai ler com os filhos os versículos pares. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Momento especial do nosso culto é podermos reconhecer de que nós temos um grande Pai, um Pai sustentador. Temos tido indícios fortes de que nós estamos começando uma curva de ascendência na economia brasileira, já começam a falar de alguns índices positivos em alguns setores da atividade econômica, com emprego positivo, e nós ficamos felizes, mas sabemos de muitos enfrentamentos que as famílias têm ainda tido com a questão do sustento. O sustento é oriundo do nosso trabalho, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Nós queremos trabalhar, queremos nos esforçar, mas temos que estar convictos de que o nosso sustento vem do nosso Pai eterno. É Ele que nos concede, não as coisas que temos, os prazeres de termos uma boa indumentária, uma boa roupa, uma boa comida, termos uma boa igreja para nos acampar, mas temos a vida eterna com Cristo Jesus. É este o nosso tesouro, é isso que nós temos almejado dia após dia, não menosprezando o trabalho que Deus nos tem abençoado, mas sabendo que deste provento nós estamos labutando para o reino de Deus e reconhecendo que deste Pai é que tudo vem. Esse é um momento especial da nossa igreja em que nós trazemos o reconhecimento do nosso trabalho, a nossa fidelidade com aquilo que temos acreditado, aquilo que temos entendido, aquilo que temos ouvido. Esse sustento é também porque nós somos pais, como igreja, de trabalhos sociais. Trabalhos na creche, somos pais. No trabalho do lar em Minas Schleder, nós somos pais lá também. No trabalho das nossas idosas no Vivencial das Oliveiras, dos idosos no Vivencial das Oliveiras também. Mas, enfim, nós somos pais desse trabalho. Somos pais dos missionários que estão distantes e que precisam também do nosso sustento. É por isso que nós temos esse momento especial, reconhecendo a todo tempo a vontade de Deus nesse nosso ato. Eu vou pedir agora que os diáconos façam o procedimento de recolhimento dos dízimos e ofertas, enquanto nós cantamos o hino de número 362. Brilhando por Jesus. Pode se assentar.
Jesus ao meu lado, eu quero aqui viver, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Gostaria que as crianças viessem aqui à frente, para termos um momento especial com o tio Marcelo Gripe. Vamos orar. Amado Pai, muito obrigado por esse momento especial em que, por muitas vezes, nós te clamamos como Pai, e assim nós temos esse entendimento que Tu tens sido um Pai amoroso, um Pai constante, um Pai afetuoso e um Pai sustentador, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque temos a oportunidade nesse momento de reconhecermos essa Tua fidelidade, Senhor, com os Teus filhos. Abençoando, Senhor, com o trabalho e com o suor desse trabalho, Senhor, nós também queremos reconhecer as Tuas bênçãos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que nesse momento em que nós vamos ter uma separação das nossas crianças para um momento especial com elas, elas possam também cada vez mais entender a bênção de reconhecer-te como Pai, Senhor. Te pedimos a nós outros que ficaremos aqui, que Tu tragas, Senhor, rica e poderosa informação, conhecimento da Tua palavra, Senhor, que realmente nos alicerça e nos dá as devidas condições de sabermos que Tu é presente em todos os aspectos das nossas vidas, Senhor. Continua a nos abençoar, aceita o nosso culto, a nossa adoração, em nome de Jesus, que se sacrificou e morreu por nós na cruz. Amém. Vocês podem assentar, as crianças, eu quero, antes que saia a criança, por favor, as crianças aqui comigo, por favor. Isso. Aqui, pode chegar mais perto aqui, nós vamos aprender um pedacinho da Bíblia, e nós vamos falar para os papais esse pedacinho da Bíblia. E eu quero saber, pode vir para cá, assim, bem perto de mim, que eu gosto muito de criança, então pode chegar aqui perto, nós vamos repetir um pedacinho da Bíblia. Eu quero ver a criança que vai falar mais alto esse pedacinho da Bíblia, hein? O pedacinho da Bíblia nós vamos falar em duas vezes. Assim, a primeira é assim, ó: honra o teu pai e a tua mãe. Pode repetir comigo? Ah, mas não é só esse pedacinho não. Lá na Bíblia tem um outro que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe para viver muito tempo. Vamos repetir assim? Honra. Olha, mas como é que esses meninos são inteligentes? Uma vez só e já repetiu. Será que o papai é inteligente também? Eu agora vou desafiar o papai a falar um outro versículo da Bíblia. O outro é assim, vamos ver os papais se sabem esse, ó. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é grande, hein? Papai tem que ser inteligente para repetir. Vamos lá agora? No caminho. Ih, papai embolou tudo. Papai errou tudo. Eu acho que eu vou ter que ajudar o papai, porque esse papai não está sabendo direito. Vamos repetir. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que vocês acharam agora? Melhorou, hein? Parabéns, crianças. Honra o teu pai e a tua mãe, para viver muito tempo. Que Deus te abençoe. Pode sair agora. Que Deus abençoe você, pai, a saber ensinar a sua criança no caminho que deve andar. Amém. Glória a Deus.
no carnaval de 1980, na verdade, a brincadeira toda começou no ano de 1979. Um jovem de 18 anos de idade conheceu uma moça distinta, família famosa na cidade, e essa moça só tinha 19 anos. Carnaval, você sabe como é que é, né? Esse sujeito que estava no batalhão deu aquela escapadinha e, passado um pouquinho tempo do carnaval, aquela moça distinta entrou em contato com ele e falou assim: eu acho que a gente vai ter que dar conta de um probleminha. Eu estou grávida. Aquele sujeito que tinha 18 anos de idade, coitado, não tinha muita chance na vida, não. Queria saber de tocar violão de noite. Várias vezes tomaram o violão dele, quebraram o violão dele na frente dele. Queria saber de curtir a vida. Ela estava no primeiro ano de psicologia. Como é que a gente faz? Então aquele garoto de 18 anos falou assim: eu vou assumir, a gente vai se casar. Não sei se vai dar certo, mas já que aconteceu isso, a gente vai se casar. Mas a gente é muito novo, mas você não trabalha, você não faz nada, eu também não tem problema. As coisas que precisam acontecer, elas vão acontecer. Essa é a história de mais um José. Para ser mais específico, essa é a história do Salvador e da Maria, de quem vem Davi. Eu. Depois veio Miguel, veio Pedro faleceu, novinho, de pneumonia. Depois veio Miguel, depois veio a Sara. E isso tudo, meu pai ainda tinha 20 e poucos anos. Aí ele deu um tempo, veio a Elis. Depois da Elis, ele deu mais uma respirada e veio Gabriel. Parou por aí. E tiveram filhos e filhas, né? Essa é a história do Zé, podia ser a história do João. A Bíblia é cheia de histórias. E, na verdade, a Bíblia não conta nenhuma história diferente da nossa história. Nenhuma. Na verdade, eu acho que se a gente prestar um pouquinho mais de atenção, a gente vai ver que as histórias, na verdade, elas se repetem. Umas se repetem assim para melhor, outras nem tanto. Mas fato é que a gente vai observando a narrativa bíblica. E se a gente coloca a nossa vida em paralelo, a gente vai vendo assim que talvez o autor de Eclesiastes estava com a razão, talvez, quando ele disse que não tem nada de novo debaixo do céu. Nada. Nessa noite especial, eu quero propor para você um exercício um pouco diferente. Meu pai, que eu acho que está ouvindo agora, está assistindo agora, sempre me ensinou uma coisa muito preciosa. E eu reluto muito para aprender isso, mas eu reconheço que é muito preciosa essa lição. Uma lição da simplicidade. Meu pai sempre falava assim para mim: filho, faça o simples. Faça o simples. Então, nessa noite, eu queria fazer um exercício devocional com você, bem simples. Eu quero tentar ser o mais simples possível para ajudar você, ou juntamente com você, perceber que, de repente, a sua história, ela não é uma história tão esquisita assim. E eu não quero fazer isso em forma de sermão, usando palavras técnicas ou teologia pesada. Eu quero
só reler com você e rever com você a história do Zé. O Zé lá do Egito. Mas eu queria ler um versículo com você. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis 49, versículo 22. E depois a gente vai lembrar da história do Zé. Gênesis 49, versículo 22. Se você puder, eu queria convidar você para ler junto comigo. Vamos ler juntos esse versículo, ainda que a sua Bíblia aí seja de uma versão diferente. Gênesis 49, versículo 22. Vamos ler juntos? José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nesta noite especial, nós queremos aprender com a história do Zé, que é muito parecida com a nossa história. Então a gente quer te pedir de uma forma muito especial para que o Senhor nos ajude a aprender com a nossa própria história. Porque nós estamos diante da palavra que é viva e diante do Deus que é vivo, e porque Ele vive, assim como aconteceu com Zé, nós podemos crer no amanhã. Abençoa a nossa vida nesse momento, ministrando o nosso coração, para a glória do Teu nome, que nós oramos agradecidos. Amém. Obrigado, meu irmão. A história do Zé. Esse versículo que a gente leu, só para situar você, havia um costume, que de certa forma esse costume até meio que ainda existe. Não da mesma forma, mas havia um costume naquela época, quando um patriarca estava chegando perto, ou pelo menos aquilo, ao que parecia, ele estivesse chegando perto da sua morte, enfim, não estivesse enxergando muita possibilidade. Então ele reunia seus filhos, seus familiares, e um a um ia passando e ele ia falando palavras de bênção para os seus filhos, como uma espécie de não só de palavras de bênção, mas observando um pouco da história que aconteceu na vida dele. Então ele resumia, falou, olha, você, por exemplo, se meu pai fosse falar para mim, eu tenho certeza absoluta que ele ia falar assim, Davi, você é teimoso igual uma porteira. Você, Davi, olha, você deu trabalho, você fala demais. Mas eu sei também que ele ia falar que eu sou um cara criativo, que eu sou um cara bonito. Então ele ia observar a minha vida e falar algumas coisas a meu respeito, né? Era isso que aconteceu aqui. Jacó reuniu seus filhos, ele estava abençoando os seus filhos. Mas esse aqui já é o finzinho da história do Zé. A história do Zé começa de um jeito assim muito parecido com a história de muitos de nós que estamos aqui essa noite. Na verdade, a história do Zé começa com a história do seu pai, assim como a história do Salvador com a Maria ou do Taia com a Diude, que é o apelido dos dois. Então, atrapalhado. Já uma não deu certo, depois casou com a outra, e depois, quando viu, estava com duas. E aí, aquela confusão, assim, sabe aquela coisa quando a gente tenta um casamento, não dá certo, por mais que a gente insista, na verdade a gente queria mesmo casar com a irmã. Alguém já viveu assim? Não levanta a mão. Pode dar problema depois, né? Mas a gente sabe que tem muita história, talvez não exatamente assim, mas tem muita história assim de casamentos que começam meio atrapalhados, meio assim, sem muita chance de prosperar. Eu fico pensando, casamento do meu 18 e 19 anos, duas crianças. E ainda nasce esse ser aqui, que meu pai, quando pegou no colo, gente, isso é verdade. Isso. Meu pai, quando pegou no colo, ele achou que a enfermeira estava brincando com a cara dele. De tão feio que era. Ele pegou assim, e não tinha nem nome. Não tinha nem nome. Eles pegaram assim, ele olhou para aquela coisinha assim, minha mãe morrendo de dor do lado. Que nome que a gente vai dar? Minha mãe falou, sei lá, pensa algum nome, você aí. Por acaso, a Bíblia, de mudo, no hospital,
hospital era dirigido por freiras, irmãs de caridade. E meu pai, então, abriu a Bíblia e começou a folhear, viu lá, Melquisedeque, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Aqui tem um tal de Filipense, não, Filipe, eu conheço Filipe. Davi, o que você acha de Davi? Minha mãe falou, tá bom, Davi, pode. Aí ficou Davi. Quer dizer, um negócio meio sem pé nem cabeça. Aí faz 35 anos. 35 anos. A história do Zé começa assim, o Jacó apostando fichas num casamento, ou em dois ao mesmo tempo, acreditando que podia dar certo de alguma forma aquilo lá, e aí, como o casamento já era, os casamentos, o casamento, eu não sei nem como tratar isso aqui, eu vou chamar só de casamento, você lembra que ele está casado com a Lia e com a Raquel, tá bom assim? Então começa a nascer filhos, e aí, como não é diferente de imaginar, os filhos começaram com a ciumeira danada, porque esse aqui é mais queridinho, porque esse aqui é mais bonito, não, porque eu sou o primeiro, não, eu sou o primeiro dessa mãe, eu sou o primeiro da outra, e começa aquela história, aquela bagunça toda. E o Zé era o caçulinha ali, o bonzinho da turma. E os irmãos do Zé, cheios de ciúmes. Esse ciúme levou os seus irmãos a uma atitude absurda. Eles não aguentavam o seu irmão. E eles, para tentar se livrar desse peso, porque não aguentava mais ver o pai puxando o saco do seu irmão, eles falavam, vamos dar um jeito nesse menino aqui. E aí um desarvorado lá falou, gente, não vamos matar o menino não, vamos dar algum outro jeito. Jogaram ele no buraco, ficaram pensando no que ia fazer, passou um comerciante que ia para o Egito, venderam o menino foi para o Egito. Voltaram para casa, inventaram uma mentira, né? Coisa que a gente não faz, filhos. A gente nunca volta para casa contando uma mentira, a gente conta um caos. Né? A gente conta uma história. Foi assim que a história do Zé começou. Foi para o Egito, foi escravo, não sabia muito bem o que estava acontecendo. Seus irmãos voltaram para casa, contaram isso para o seu pai chorou amargamente. Então a gente tem uma cena. Nós que agora estamos observando de fora, a gente consegue lidar com esses dois lados. Mas você imagina um pai recebendo a roupa do filho toda ensanguentada e os seus irmãos dizendo, olha, a gente achou isso aqui. O pai se desespera e a expressão do Jacó é, eu vou chorar até a morte a perca do meu filho. Profundamente amargurado. Segredo dos irmãos, coisa também quase que a gente não tem nas famílias aí, segredos entre irmãos. E a gente podia terminar a história assim, porque assim acabou a história do Zé. Mas fato é que a gente está falando de história, a gente está falando de vida. Então um fato que é comum a toda e qualquer história é que, muito embora episódios trágicos como esse que aconteceu com Zé aconteçam na nossa vida, a vida tem que seguir, não é verdade? É uma gravidez indesejada, é a morte de um filho, é o desespero de um pai, a desestabilidade completa de uma família, mas a vida segue. E a vida seguiu para o Zé. A vida seguiu para o Zé, e o Zé, assim que chegou no Egito, foi comprado por um homem, oficial do rei, chamado Potifar, capítulo 39 de Gênesis. E o Potifar ofereceu para o José uma posição. Ele viu que aquele menino ele tinha alguma coisa diferente. Ele viu que aquele menino ele falava diferente, ele tinha uma instrução diferente, ele tinha uma formação familiar diferente. E a história de Gênesis vai dizer que José foi colocado como o administrador de tudo que Potifar tinha. Só tinha uma coisa que Potifar não deu nas mãos dele, porque ele tinha juízo, e ele não deu nas mãos do Zé para administrar, que era a mulher dele. O resto, tudo. José era um sujeito excelente, fiel, íntegro.
O Zé não permitiu que as tragédias que aconteceram na sua vida, pelo menos até esse momento, se transformassem em amargura, a ponto dele olhar para a vida e falar assim: quer saber? Eu não tenho mais chance, eu sou escravo, minha família me vendeu. Não, essa não foi a postura do Zé. O Zé começou a se destacar. E ele se destacou tanto que ele começou a chamar a atenção de outra forma para a mulher do Potifar, que o desejou e tentou de tudo que era maneira se deitar com José, enfim. E o José, ele mantém a sua postura, mantém a sua integridade. Porque nem tudo que acontece na vida, que é contra a nossa vontade, eu estou falando como filho. Preste atenção aqui, os filhos. É um parênteses que eu estou abrindo. Nem tudo que acontece na nossa vida, que é contra a nossa vontade, precisa se transformar num motivo para a gente se tornar rebelde. E a história do Zé ensina essa primeira lição para a gente. José não fez da sua tragédia uma oportunidade para a rebeldia. Pelo contrário. Ele olhou para a vida com maturidade. Falou: esses são os fatos. E eu vou ser o melhor, ainda que a minha postura seja de um escravo VIP. Eu vou ser o melhor. E José, em vez de botar tudo para perder, quando a mulher do Potifar se levantou contra ele, ele preferiu sair pela rua, correndo pela rua de cuequinha. E passar uma vergonha danada. Do que cair no pecado. Do que trair a confiança de Potifar. O nome disso é integridade. O nome disso é fidelidade. O nome disso é excelência. O nome disso é não compactuar com a rebeldia. Mas José teve que pagar um preço por causa disso. Ele foi lançado novamente no cárcere. Aí você fala: bom, agora encerrou a história do José. Não encerrou a história do José. José começou a se destacar na cadeia. Ele começa a se destacar na cadeia, a ponto do próprio carcereiro confiar a José a responsabilidade de vigiar os próprios presos. José, de escravo VIP, agora ele virou prisioneiro VIP. Carceragem da Polícia Federal. Do bom e do melhor. Chave na mão. Controlava as quentinhas de todo mundo. Quer dizer, essa nova diversidade que veio para o José como uma segunda oportunidade de rebeldia e de negar os valores que ele tinha aprendido em casa, novamente José faz daquilo uma oportunidade. Agora ele assume uma postura de responsabilidade. Mesmo tendo consciência da sua inocência, José se posiciona com responsabilidade, com paciência. Versículo 23 do capítulo 40 diz para a gente que aconteceu um evento lá, que o José interpretou o sonho de um copeiro e de um padeiro do faraó, e a promessa era que eles sendo soltos, eles iam falar de José para tentar tirar o José de lá. Fato é que o pessoal acabou falando do sonho interpretado para lá, esqueceram do Zé lá na cadeia, e o Zé teve paciência para esperar. Quer dizer, o Zé, além de responsável e paciente, ele ainda foi uma espécie de altruísta, porque ele desejou o bem para aqueles que estavam lá. Ele não fez daquela uma oportunidade para desejar o mal. Ele se colocou como instrumento. E ficou quietinho na cadeia. Até que um dia o faraó teve um sonho também. E aí você, rapaz, tem um Zé lá na cadeia que sabe interpretar sonho. Traz o Zé para cá. A história do Zé começou a mudar nesse ponto. José foi levado ao faraó. José interpreta um sonho do faraó. E aquele escravo, aquele prisioneiro, agora se torna o vice-faraó. O homem que comandava todo o Egito. Porque José nos ensina a aprender com as oportunidades.
O meu pai, eu peço licença para você de novo, ele assumiu a responsabilidade quando eu nasci, junto com a minha mãe, e eu estou botando em prática o versículo que eu aprendi aqui, honrar o pai e mãe, viu, Marcelo? E o Pedro, que foi o segundo, a minha mãe ainda estava de resguarda de mim, meu pai, para não perder tempo, ele já embarcou logo o segundo gol. Mas aconteceu um fato inesperado, que o Pedro ele nasceu muito fraquinho. Então, talvez o meu pai pudesse ver aquela oportunidade, naquela oportunidade, meu pai pudesse ver assim, bom, agora a gente está com a fome e a vontade de comer, né? Esse casamento já era um casamento de fachada, agora essa tragédia que aconteceu com o falecimento do Pedro, talvez seja grande oportunidade para a gente... Todo mundo vai entender se a gente falar, olha, não deu certo, né? É melhor que seja assim. Não. Pela vida do meu pai, mais uma vez, responsabilidade diante da oportunidade que ele teve. E a vida seguiu. Foi assim com José. Filhos, eu ainda estou na parte dos filhos. Como é que você tem reagido às oportunidades que os seus pais ou que a própria vida tem dado para você? Sabe por quê? Porque a vida vai seguir. Independente de você aceitar ou não aqueles fatores que acontecem em volta da gente, que a gente não tem acesso, a vida vai seguir. E o que vai determinar se a gente vai continuar na cadeia ou escravo, ou se a gente vai se tornar um vice-faraó, é a forma como a gente sabe aproveitar as oportunidades. É isso que vai determinar. Agora José estava no topo. E aconteceu que veio uma escassez muito grande sobre o Egito e toda a vizinhança. E olha o destino como é que é bonito. Os irmãos que tinham vendido José, agora vão até o Egito para comprar comida e pedir ajuda. E o Zé está vendo agora aqueles meninos chegando e fala assim, rapaz, agora é a minha vez. Bastou um pedacinho de amargura, de ressentimento. Bastou um pouquinho de sentimento de vingança brotar no coração do José, para o José começar, com perdão da expressão, a avacalhar a história. Seus irmãos se apresentam diante dele, não reconhecem que é ele. Ele reconhece seus irmãos, mas seus irmãos não o reconhecem. E ele começa então a brincar com a dificuldade da sua família. E ele começa com uma historinha assim, para boi dormir. Fala, como é que é? Ele fala para o irmão dele mais velho que vai, você é espião, você tem cara de espião, rapaz. Está lá nos capítulos 42 a 44. Você não veio aqui comprar comida nada, você está aqui de espião. Ele começou a brincar. Ele começou a brincar com a dificuldade da sua família. Porque quando a gente não amadurece com as dificuldades que vêm sobre nós, quando a gente reluta em dando lugar para a rebeldia, ao invés de aproveitar as oportunidades que a gente tem em cada adversidade que vem sobre nós, a amargura entra na nossa vida como um vazamento de água, assim, que começa pequenininho, daqui a pouco está inundando tudo. E o José começa, então, a brincar com os sentimentos dos seus irmãos, até que chega uma hora que ele não aguenta e ele se rende. Ele se revela para os seus irmãos e ele pede, então, para trazer o pai dele e fala, gente, sou eu. Os irmãos dele ficam de cara, eu não acredito, cara. Talvez deve ter passado assim, né? Ele está vivo.
Imagina se aquele parente seu que você enganou faz 50 anos aparece para você e manda uma cartinha e fala: oi, como vai a vida aí? Tudo bem? Aí você descobre que ele é delegado da Polícia Federal, juiz de direito. Imagina. Assim foi a história do Zé. O pai dele vem, a família dele vem para o Egito, e lá eles são tratados do bom e do melhor, e a história do Zé termina assim. A Bíblia conta isso em 10 capítulos de Gênesis. Mas antes do Jacó morrer, ele olhou para o Zé e falou assim: José é um ramo frutífero. José não perdeu a fertilidade. Mesmo sendo abortado da videira que sou eu, seu pai, meu filho, mesmo a vida criando circunstâncias para te afastar de mim, meu filho, você continua um ramo frutífero. Sabe por quê, meu filho? Porque você está ligado à fonte. O Salmo número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro, à corrente das águas, cuja folhagem não murcha e que no devido tempo dá o seu fruto. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os pecadores não prevalecerão no dia do juízo. Mas aquele que teme, aquele que anda com o Senhor, aquele que conhece a palavra e guarda no coração, aquele que aprende, que é ensinado dentro de casa, ainda que a vida aborte, ele continua sendo frutífero se ele estiver ligado à fonte. Pais, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Se nós alimentamos esse ramo, se nós mostramos para esse ramo o caminho das águas, nós precisamos confiar na fidelidade de Deus. A história toda de José, a gente lê várias vezes assim: o Senhor era com José. O Senhor era com José. José estava longe. Seu pai não sabia, sua família não sabia onde é que ele estava, mas o Senhor era com José, e o pai soube reconhecer isso no final. Você é um ramo frutífero ligado à fonte. Mas não somente isso. Você foi muito além. Você foi muito além. Ele termina a bênção dizendo: seus galhos se estendem sobre os muros. As limitações que a vida colocou para você, meu filho, não impediram você de crescer. Eu, falando da minha família, eu reconheço que a vida colocou muitas limitações para nós. Muitas limitações. Meu pai só tem 55 anos. Teve 6 filhos. Quando meu pai estava aí, há uns 4, 5 anos atrás, o meu pai resolveu provar algumas coisas diferentes. Os filhos estão criados. Eu vou dar um pouquinho de asa para a minha imaginação. E o meu pai resolveu bater um pouquinho de asa, com 50 anos de idade. Mas, novamente, como ele me ensinou, e a palavra de Deus, eu acho que ensinou ele de alguma forma, as adversidades trazem para nós oportunidades. Os muros podem servir para nos cercar, mas podem servir também para nos ensinar a saltar mais alto. Esses caminhos que o meu pai tentou aí há pouco tempo atrás não deram muito certo. E ele voltou. Só que dessa vez ele voltou quebrantado. E eu
estava como Zé nos capítulos 42 a 44. Quando eu vi o meu pai voltando, quando fiquei sabendo que meu pai estava voltando a ser quem ele era, eu fiz dessa oportunidade, dessa situação, uma oportunidade para dizer assim, viu? Eu avisei. Eu falei que não ia dar certo. Só que eu não falava isso para ele, eu falava só para quem estava perto de mim. No caso, quem está perto de mim é só a Lidiane. O resto está tudo lá em Minas. E o meu pai estava esperando uma ligação minha. Esperando a ligação minha. E eu aqui duro. Até o dia que essa ligação aconteceu. E nessa ligação eu ouvi a seguinte expressão do meu pai. Eu esperava esse comportamento de qualquer pessoa, menos de você. Porque você prega o amor, você prega o perdão, e você está sendo duro comigo. Agora quem estava diante de uma oportunidade de reconciliação era eu. E eu chorei amargamente com meu pai no telefone. Eu senti vergonha de mim mesmo. Isso foi agora, poucas semanas. Eu falei, pai, me perdoa. Eu quero ir com você nessa nova oportunidade que a vida está te dando aos 55 anos de idade. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero aprender com os seus erros, para que eu não venha cometer os seus erros. Porque é isso que o Jacó viu na vida do José. Ele viu na vida do José alguém que não absorveu somente os erros, mas alguém que aprendeu com eles. E essa bênção de Jacó para José foi a bênção que o meu pai me deu ao telefone há poucos dias atrás. Quando meu pai falou assim para mim, eu te perdoo, meu filho. Vamos seguir em frente. E quer saber, eu não vejo a hora de setembro chegar, porque eu vou tirar uma semana de férias e eu quero pegar meu pai no colo. Eu quero beijar ele, eu quero abraçar, e eu quero falar, pai, que bom que você está de volta. Essa é a minha oportunidade. Mas, correndo os olhos aqui, eu estou vendo famílias aqui. Eu não sei quantas oportunidades mais a vida vai dar para você. Eu sei que hoje o Senhor, de repente, está te dando uma oportunidade, como pai, de se reconciliar com seu filho. Ou como filho, de se reconciliar com seu pai. Essa noite é uma noite de perdão, de restauração, isso do amor. Nós vimos a participação da liturgia, é bonito demais. Mas mais bonito do que isso é a gente poder sair daqui essa noite com um coração diferente. Disposto a amar, a perdoar, a acreditar que ainda que as circunstâncias da vida estejam assim, as mais adversas possíveis, nós cremos num Deus que é conosco, assim como era com José. Porque Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o Deus da Bíblia, queridos. Um Deus de recomeços. Um Deus que reescreve histórias, ainda que seja de um jovem de 18 anos e 19 anos, a mãe, a sua esposa. Eu sou a prova viva de que Deus pode reescrever histórias. Eu quero encorajar você nessa noite a sair daqui determinado a viver diferente como pai, como filho, e por que não como esposa, como mãe. Porque a Bíblia, a nossa vida só repete as histórias que tem na Bíblia. São pessoas como eu e você. A maravilha é que o mesmo Deus que escreveu essa história é o Deus que está escrevendo a sua história. E nessa noite Ele te dá novamente uma oportunidade. Agarre essa oportunidade. Perdoe. Recomece. Eu estou velho demais para isso. Não está, não. Precisa acontecer muita coisa ainda para chegar lá. Pois é, quem sabe o primeiro passo seja hoje. Eu não sei, você que sabe.
Eu queria terminar esse culto, a gente vai ter um momento já gostoso aqui de café, de comunhão, mas nós não podemos terminar esse culto sem responder essa palavra que o Senhor está trazendo ao nosso coração nessa noite. Eu queria orar por você. Eu queria orar por você, pai, por você, filho. Eu queria convidar você, se você quiser, nessa noite, assim como eu, recomeçar a sua história, eu queria convidar você, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero convidar os presbíteros que estão aqui, eu sei que alguns estão acompanhados dos seus filhos. Se você puder, presbíteros aqui, vem aqui na frente. Pastor Jairo. Quero chamar o pastor Maia também, Damais. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vamos orar pelos pais, pelos filhos que nessa noite estão buscando reconciliação. Esse é o momento que Deus está trazendo você. Talvez você aí talvez você venha junto com seu pai, você presbítero, você diácono. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, vamos orar. É uma noite de recomeços, é uma noite de restauração. Eu tenho certeza que o Senhor vai te dar uma nova oportunidade. Agora, se você ainda assim não quiser vir, fique de pé no seu lugar. Eu quero convidar os presbíteros como pais que o Senhor me deu nesse tempo. O Senhor me deu esses pais aqui. Na ausência física do meu, o Senhor me deu esses pais aqui. Eu queria convidar os presbíteros para estender as mãos sobre os pais, sobre aqueles que estão aqui. E vamos orar, vamos abençoar. Vamos reescrever a nossa história a partir desse dia, como a história de José. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos estendem por sobre o muro, mas nossos filhos também podem ser ramos frutíferos. Nossos pais podem ser ramos frutíferos. Senhor, eis-nos aqui nessa noite. Estamos diante da sua palavra que nos desafia a recomeços, ó Deus. E nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor nos dê a humildade necessária para reconhecer os nossos erros, os erros que nós cometemos conosco, os erros que nós cometemos com os nossos filhos, com os nossos pais, os erros que nós cometemos contigo, Senhor. Quando nós negamos os ensinamentos que o Senhor nos dá, quando nós negamos as verdades do Evangelho, Pai, nessa noite nós estamos diante de uma nova oportunidade que Tu nos dás. E nós aqui, ó Deus, como pais, nós queremos reconhecer os nossos erros na educação dos nossos filhos. Quantas vezes, ó Pai, nós jogamos a culpa nas circunstâncias e acabamos não percebendo as carências dos nossos filhos. Quantas vezes nós negligenciamos as necessidades deles, ó Deus. Mas essa noite o Senhor nos dá a oportunidade de restaurar o nosso relacionamento com eles, de amá-los novamente, ó Deus, como o Senhor nos ama, como nosso Pai. E como filhos, ó Deus, nós queremos pedir perdão a Ti pelas vezes que nós não temos amado os nossos pais, nós não temos perdoado os nossos pais pelos erros que eles cometem conosco. E nós acabamos com o nosso coração endurecido, criando nele raiz de amargura, ó Deus. E isso tem nos lançado num poço sem fundo. Mas nessa noite, diante da Sua palavra, nós queremos reafirmar o nosso compromisso contigo, porque cremos que Tu és um Deus de recomeços. Cremos que Tu és um Deus que reescreve as histórias, ainda que a história esteja perdida, aliás, ainda que esteja tudo morto, apodrecendo, a Tua palavra nos diz que ao cheiro das águas, ainda que aquele galho podre no chão, ao cheiro das águas, ele brotará como uma planta nova. Deus, às vezes aqui nessa noite tem pessoas que já estão no chão, como que plantas podres, ó Deus, mas eu clamo para que o cheiro das águas do Senhor possa rejuvenescer essas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, como igreja, nós abençoamos cada família aqui. Nós abençoamos, ó Deus, não só pais e filhos, mas mães, filhas, esposas, para que sejamos famílias mais fortes, ó Deus, diante das adversidades que o mundo lança sobre nós. Que lembremos da Sua palavra, que lembremos que Tu estás no controle, no governo de todas as coisas, que o Senhor é conosco. E, ó Deus, que a cada adversidade nós possamos aprender e ver uma nova oportunidade. Muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a presença, a força, os dons, o recomeço que somente o Espírito Santo pode gerar,
repouse sobre cada um de vós, sobre cada pai, sobre cada filho, desde agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Dê um abraço a quem está perto de você. Que Deus abençoe você que nos assiste, a sua família, em nome de Jesus. E lembre-se, aqui do lado a gente tem um lanche especial para aproveitar um pouco mais essa comunhão. Deus abençoe você.